Olá, meu nome é Adriana. Venho aqui contar o meu testemunho do meu casamento, de uma superação de tudo que eu passei, mas que eu consegui ter o meu casamento restaurado em Cristo. Quero aqui deixar o meu testemunho para que sirva para edificação da sua fé. E então, o meu nome é Adriana e quero aqui contar a minha história do meu casamento. Eu sempre fui da igreja e conheci o João, meu marido, e começamos a namorar. Ele não era da igreja, então meus pais não aceitaram aquele namoro. E ali a gente continuou namorando, mesmo assim, sem aceitação dos meus pais. E ali, João chegou para mim e disse: já que os seus pais não aceitam o seu namoro, então vamos fazer o seguinte: a gente vai se juntar e vamos morar juntos. Ali eu concordei. A minha mãe e os meus pais não concordaram com aquilo e minha mãe falou que ele só queria se aproveitar de mim e com o tempo ele me largaria e me deixaria para lá. Porém, eu estava gostando muito do João e não acreditei. E fui morar com o João. Aí fomos morar juntos. Eu sempre trabalhei e o João também. Os dias foram se passando e João não falava mais de casamento. Cheguei e perguntei: quando a gente vai se casar? E ele respondeu que a gente estava bem, não precisava a gente se casar. Eu guardei aquilo em uma caixinha e fiquei com muita mágoa de ouvir aquilo de João, pois não era o que nós tínhamos combinado. Quando a gente saiu da casa dos meus pais, o combinado era que a gente se organizaria e a gente se casaria. Então, eu guardei aquela mágoa no meu coração do João. E aí o tempo foi passando, pois eu sabia que eu estava em fornicação, não era o que eu tinha aprendido na igreja. A igreja ensina que a gente deve se casar para não estar em pecado. E passou-se aí muito tempo, a gente vivendo junto. Chegou uma fase da vida em que João se afastou muito de mim. E eu percebi aquilo. João saía, muitas das vezes não falava para onde ia para a casa dos pais dele, não me levava. E João foi se distanciando de mim. Eu percebia a família dele era distante de mim também. A mãe dele, quando eu chegava lá, não me dava muita atenção. Cheguei a comentar quando a gente iria um dia ter um filho. E aí João, para minha surpresa, mais uma vez, me respondeu que queria filhos comigo. Não queria ter filhos comigo. Aquilo também me magoou e mais uma vez eu guardei aquilo em uma caixinha. E ali foi me enchendo. A gente brigava muito. A gente passou a brigar muito. E aquilo cada dia mais doía dentro de mim. Um dia, conversando com a mãe de João, ela falou que ele já tinha vivido 3 anos com outra mulher. Só que ele nunca havia conversado comigo. Nossa, aquilo me doeu muito. Mais uma vez, João me magoa. E aquilo foi acumulando dentro de mim.
Quando questionei ele e perguntei, ele me respondeu que não havia me contado porque não tinha importância. E ali me deu-se um medo e eu me perguntava o que eu estava fazendo ali. Será que ele vai fazer comigo a mesma coisa que ele fez com essa outra pessoa? Porque ele falou para mim que a vida era assim. A gente vivia e se não desse certo, separava e cada um ia para o seu lado. Só que não foi isso que eu aprendi na igreja. Eu aprendi que o casamento ele é para sempre. Que você se casa para viver. E então a gente começou a brigar muito, pois eu tinha já várias mágoas do João. Achava ele estranho, distante de mim. Um certo dia passei mal, sem saber o que estava acontecendo. O João não deu importância e descobri que estava grávida. Fiquei feliz e logo fui contar para o João. Ele gritou comigo, disse que quem mandou você engravidar de mim? Eu não quero filhos com você, pois vou me casar com uma mulher especial que não é você, e só com ela eu vou ter filhos. Fiquei muito magoada, muito mal, mas continuei a minha vida. Passei minha gravidez todinha sozinha, planejando o que eu tinha que comprar para o meu filho Enzo. E João não me ajudava em nada, nem no quartinho dele. Eu fui organizando o quarto dele. Ele nem sequer entrava no quarto, ele não acariciava a minha barriga. Eu me sentia muito só, muito desprezada. E ali o tempo foi passando. Cada vez mais eu me sentia desprezada por ele, pela mãe dele, pelas cunhadas, pelos cunhados. As coisas para mim só pioravam. Me deixava só, viajava e não ligava para mim, para saber como eu estava. Eu tinha vergonha da minha família. Eu tinha vergonha da minha família saber o que estava se passando comigo no meu casamento. Quer dizer, na minha vida com o João, porque ainda não éramos casados no papel. Escondia toda aquela situação da minha família, para que eles não ficassem sabendo, por minha mãe havia dito que ele só queria me enganar. E ali eu temia que tudo aquilo que a minha mãe falou viesse ser verdade. A gente discutia e ele dizia que eu era horrorosa e que não queria nada comigo. Um dia ele foi promovido pela empresa e começou a viajava muito a trabalho. Não me ligava, não dava notícias. Comprei tudo que meu filho precisava. Até que um dia comecei a sentir dor, as contrações. Pedi a João que me levasse ao médico porque não estava me sentindo bem. Eu sentia que já era a hora. Ele olhou para mim e falou que eu estava fingindo, que nada era daquilo que eu estava falando, era verdade, era somente um drama. Deixei ele trabalhar e chamei um táxi. E o taxista falou: "Você vai só? Não tem ninguém com você, moça?" E eu respondi: não tem ninguém comigo. Cheguei ao hospital e logo meu filho nasceu de imediato. Não falei nada para o João. Quando ele chega em casa e percebe, que estava tudo silencioso, não tinha ninguém em casa, ele ligou para minha mãe perguntando por mim. Cadê a Adriana, que não está em casa? E ela respondeu que não sabia, pois eu não havia ligado nem para João e nem para minha mãe.
E aí ele falou para ela, comentou que tinha saído e tinha deixado ela com dor. Tinha me deixado com dor. E a minha mãe ficou muito brava com o João nesse dia e disse que o que acontecer com ela e com meu neto, você será o responsável. E você não imagina o que eu serei capaz de fazer com você. Ficou muito furiosa, minha mãe. E ali eu estava, decidida no hospital, de quando tiver alta, eu ir direto para a casa dos meus pais. Eu não queria mais viver com o João. E de repente eu estava ali amamentando meu filho, cabeça baixa. E quando eu levanto a cabeça, o João está no meio da porta olhando para mim. E ali ele olhou para mim, olhou para o meu filho e disse que iria cuidar de mim e do meu filho. Tinha decidido mudar e que me pediu desculpa, me pediu perdão, que estava arrependido de tudo e que mudou de ideia quando viu o Enzo nascer, quando viu o Enzo, e que iria cuidar de mim, que iria me dar uma vida nova comigo, viver uma vida nova. E voltamos para casa. Minha mãe também foi me visitar, me viu e voltamos para casa. E durou muito pouco, pois ele voltou a ser a mesma pessoa que ele era antes. Agora eu já não trabalhava mais, estava cuidando do Enzo, nosso filho. Um certo dia, eu descobri que estava grávida novamente. E liguei para o João, ele viajando muito, ele estava à viagem de trabalho. E eu liguei para contar que estava novamente grávida da Gabriela. E ele, muito furioso, se indignou. Como pode você estar grávida novamente? Eu não pedi para você engravidar. E aí ele, muito raivoso, pediu que eu abortasse minha filha. E ali foi o fim. Ali para mim tinha acabado tudo. E eu pensava, como pode um pai pedir para abortar a própria filha? E ali eu passei um período ali, sem querer contar para os meus pais o que estava acontecendo. Um certo dia eu abro um e-mail de João e fiquei sabendo, vi ali muitas fotos de João com a moça que era sócia na empresa com ele. Muitas fotos mesmo. E ali eu fico sabendo que João tem um caso com a sócia da empresa dele. E eu liguei para ele para perguntar sobre aquilo. E ele respondeu para mim que essa é a mulher da minha vida. É com ela que eu vou me casar. Pois é a ela que eu amo. E ali eu resolvi juntar tudo e ir embora para a casa dos meus pais. Eu voltei para a casa dos meus pais. Cheguei chorando, gritando, minha mãe me ajuda, me leve para a igreja, porque eu quero ir para a igreja, eu quero servir ao Senhor. Passaram-se uns meses, minha filha nasce. O João não me procurou, não ligava para mim, para perguntar como eu estava, nem para conhecer a filha. E o tempo foi passando. Passaram-se aí um tempo. E a mãe dele ligou para mim, dizer como pode a mulher pegar o filho e ir embora de sua casa, abandonar sua casa, deixar seus filhos, deixar seu esposo,
E eu só chorava, não respondia nada, porque o João não contava para a mãe dele o que ele fazia comigo, nem o que estava acontecendo entre a gente. E aí passou-se um período, a mãe dele sofreu um AVC, ficou muito doente. E ali eu cuidei da mãe dele no hospital durante 45 dias, durante um período. Passou-se aí um período, novamente o João sofre um acidente na empresa. E ali o João fica doente no hospital e não tem ninguém para cuidar. E a mãe dele vem atrás de mim dizer: só você pode cuidar do João nesse momento, eu não posso porque eu sofri o AVC, o pai dele já está com uma certa idade, não consegue, e ninguém podia cuidar de João naquele momento. E ela me pediu que eu fosse ali cuidar do João, e eu fui. Eu fui ali cuidar dele. Chegando lá, eu falei assim: eu vou deixar os meus filhos com minha mãe, os meus filhos com minha mãe e vou. E ela perguntou: como assim os meus filhos? Você deixou o seu marido, João, largou ele para viver com outro homem, para viver com outra pessoa? E eu respondi para ela: não foi isso que aconteceu. E ele começou a dizer que não era para me contar. E ali eu descobri que a mãe de João, a minha sogra, ela não sabia de nada, porque o João escondia tudo dela. Então ali eu contei para ela o que tinha acontecido, que ele tinha pedido para mim abortar a filha dele. E a mãe dele entrou em desespero, começou a chorar e dizer: mas João, por que você fez isso com essa moça? Por que você pediu isso para ela? E ali, eu fiquei ali um período de um mês com ele no hospital. E ali eu fui deixar ele na casa da mãe dele, deixei ele lá. E quando eu fui saindo, ele me abraçou e disse: eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para minha casa. Vamos voltar para casa. Eu te amo. Eu quero viver com você. Quem vai cuidar de mim? E ali eu não acreditava mais nele. Eu não acreditava porque ele já tinha me enganado. E ele insistiu: vamos voltar para nossa casa porque nós precisamos viver juntos. E ali eu voltei. Peguei os meus filhos, voltei. Só que ele voltou a viver a vida dele. Voltou a fazer tudo o que ele fazia antes. E mais uma vez eu se decepcionei. Ele tinha prometido para mim que eu voltasse, que iria se casar comigo. Passou-se um período, voltei para a casa da minha mãe novamente com os meus filhos. E ali eu comecei a ir para a igreja. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria se vingar do João. E eu decidi que eu queria metade do que ele tinha. E ali arrumei um bom advogado, me separei do João. E aquele advogado fez tudo como eu planejei, dividiu meio a meio. O João disse: não precisa você se separar de mim, porque eu vou lhe dar uma boa pensão. Mas aí eu não aceitei. Eu queria mesmo a separação. E eu me separei dele. E fiquei com metade dos bens. E ali eu fiquei frustrada com Deus, né? Como pode, Deus? Eu estava na igreja te servindo e o João vem me procurar, me prometendo uma nova vida e
novamente me engana. E ali eu voltei a me frustrar com Deus, a culpar Deus de tudo e voltei a viver minha vida do meu jeito. Fiz muitos procedimentos para ficar bonita, só que por dentro eu era uma cratera. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, não tinha razões para viver. E um dia eu conheci uma missionária e ela falou para mim que dentro de pouco tempo João daria um sinal que queria me retornar comigo, a viver comigo. E ali ele me procurou, ligou para mim uma vez, depois, após uma semana, ele ligou para mim que queria falar comigo. Posso falar com você? E eu respondi, pode sim. E ali ele liga para mim e diz, olha, Adriana, eu estou muito decepcionada com fulaninha, minha esposa. Ela não é a pessoa que eu achei que ela fosse. Porque eu percebi que ela estava maltratando os meus filhos. Eu descobri que ela estava maltratando os meus filhos. E ali eu não sou mais a mesma pessoa que eu era com ela. Ela não é a mesma pessoa que era comigo. Estou decepcionada e eu vou me separar dela. Porque ali ele já tinha casado no papel com ela. Coisa que ele não fez comigo, ele fez com ela. E ali ele quis se separar. Depois ele não conseguiu se separar e mais uma vez eu me frustro com Deus e eu tento culpar Deus das coisas que me acontecia. E ali um dia eu comecei a ir para a igreja novamente. Um certo dia eu estava na igreja e percebi que eles também estavam indo para a mesma igreja que eu estava. Eu ali fiquei por um período e um dia eu cheguei na igreja em que o pastor daquela igreja estava ungindo eles missionários, dando cargo para eles. E aí eu cheguei no meu pastor e disse, o senhor sabia quem é esse homem? E ele, não, ele é meu esposo, essa mulher é amante dele. E aí aquele pastor respondeu para mim, não, ela é casada com ele, você nunca foi casada com ele. Só que eu fiquei sabendo que aquela moça ela já tinha sido casada com um rapaz da igreja e que aquele rapaz estava orando e estava à espera dela. Então assim, ela não era casada com meu esposo, falando espiritualmente, porque ela se casou, mas ela já havia sido casada com outra pessoa e essa pessoa estava esperando por ela. Passaram-se os dias, eu me aborreci e saí daquela igreja porque aquele pastor não deu importância para mim. Aquele pastor, ele riu da minha cara e disse, que é isso, irmã? Procura outro esposo para você, outra pessoa. Acabe com isso. E ali eu me chateei e peguei os meus filhos e fui para outra igreja. Passaram-se uns dias, aí eu fico sabendo em que aquele pastor chegou na igreja e pega o meu esposo, traindo ele com a própria esposa. E ali houve uma briga. Meu esposo se separou da esposa dele.
O pastor se separou da esposa dele e o meu esposo se jogou nas drogas, nos vícios, não conseguia mais se libertar de tudo que ele estava vivendo. E ali ele começou a vender tudo que ele tinha. Ele teve que dividir tudo que ele tinha com a esposa que ele tinha casado. E o restante do que ele ficou, ele foi vendendo, porque ele estava viciado no mundo das drogas, na bebedice, e foi para as ruas. E um dia eu ia passando e vi aquele homem todo maltratado, todo jogado. E eu pedi para os meus filhos que descessem e falassem com ele. E aí os meus filhos foram lá, conversaram com ele, disseram a ele que ele conseguiria superar tudo que ele estava vivendo, só dependia dele. E ele disse: eu fui uma pessoa muito errante, não tem como eu me levantar daqui. Eu destruí uma família, eu destruí a minha família, eu destruí outra família, eu destruí a minha vida também com a minha esposa. Então, não tem mais remédio para mim. E ali eu desci do carro e botei aquele homem, coloquei aquele homem dentro do meu carro e levei para a casa da minha sogra, da minha ex-sogra. E ali aquele povo olharam para mim e muitos se alegraram e diziam uns com os outros: somente tu mesmo, Adriana, eu sabia que iria ser tu quem ia ajudar o João sair deste mundo que ele está vivendo. Eu olhei assim e falei: nossa, que povo falso. Me tratavam como ninguém e hoje estão falando dessa forma comigo. E ali, o que acontece? O Espírito Santo me corrigiu e dizia: não é sobre ser falso, é sobre o que hoje habita na tua vida. É que hoje você tem um brilho diferente. Hoje você é diferente. E ali passaram-se os dias e ele disse que não queria ficar na casa da mãe, queria voltar comigo, queria viver comigo. E eu falei que não poderia mais dar credibilidade para ele, porque ele já tinha me decepcionado muito. E ali a gente passou um período, esperei a recuperação dele, comecei a falar de Jesus para ele. Ele começou a voltar para a igreja, ele foi se libertando de tudo que ele estava vivendo. E para a honra e glória do nome do Senhor, aquele homem foi curado, meu esposo foi curado, a gente se casou no papel, como aquela missionária tinha prometido para mim, que ele iria se casar comigo. E hoje ele é um servo do Senhor, serve ao Senhor, serve na casa do Senhor. Então é isso que Deus faz. Hoje posso dizer que eu tenho uma família linda, que serve ao Senhor, meus filhos servem ao Senhor. E hoje nós vivemos uma história com Deus. Então foi isso que Deus fez na minha vida. Apesar dos nossos erros, apesar de tudo aquilo que muitas das vezes a gente age de forma incorreta, o nosso Deus, ele ainda trabalha em nossas vidas ao nosso favor. E ele fez uma coisa linda na vida do meu esposo, na minha vida, porque também eu era uma pessoa distante de Deus, não conhecia Deus de perto como deveria conhecer. E hoje eu posso dizer que conheço meu Deus de verdade. Hoje posso dizer que Ele é a minha força, que Ele habita dentro de mim, que Ele é a primazia no meio da minha família. Então é isso que eu tenho para contar, é a minha história, e que vidas sejam edificadas e que vidas sejam transformadas através dessa história.
Gente, essa história que eu contei é uma história baseada em fatos reais, algo que uma pessoa me passou para eu estar contando aqui. E é isso que acontece. Se nós colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor, se nós dedicarmos nossa vida ao Senhor, mesmo que tudo esteja fora do lugar, mesmo que tudo esteja dando errado, o Senhor vem e coloca tudo no seu devido lugar. Então, se você tem uma história para contar, se você tem algo para contar, um testemunho, eu vou estar deixando aqui o meu Instagram, você entre em contato, ou no meu WhatsApp, vou estar deixando o meu WhatsApp, para estar deixando o seu testemunho em áudio, se você não quiser se aparecer, e vou estar deixando aqui no meu canal o seu testemunho. Vou estar contando aqui o seu testemunho, ou passando o seu testemunho, ou se você não quer falar, você pode me dizer a história que eu vou estar passando aqui nos meus vídeos, para que através do seu testemunho, para que através da sua história, vidas sejam transformadas, modificadas e libertas. Quero aqui dizer que Romanos 8:28 diz: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que você seja edificado, que você seja transformado através desse testemunho. Que apesar de não ser meu, foi uma história contada por alguém. Foi um milagre vivido por alguém. E eu estou aqui passando para você, para que você saiba que o seu casamento tem jeito, que sua vida tem jeito. Você pode estar com um casamento destruído, você pode estar vivendo em meio às guerras, mas o seu casamento ainda tem solução. Ainda existe uma solução para o seu casamento. Ainda existe uma solução para a sua vida. Para aquele teu filho que está no mundo das drogas. Ainda tem solução para ele. Ainda tem solução para aquele filho rebelde, que não obedece mais pai e mãe, que acha que pode fazer tudo o que deve, que está vivendo uma vida descontrolada. Ainda existe solução. Ainda existe solução para aquela filha rebelde que quer ir para todo canto, todo lugar e acha que já é independente. Ainda há uma solução. Há uma solução. Em Cristo há solução. Há solução para todas as causas. Só depende da nossa fé. Ou talvez você esteja com sua vida financeira totalmente destruída. Na área financeira, você está achando que não tem solução. Mas eu quero lhe dizer que ainda existe solução. Existe uma solução que está em Cristo. Porque Deus, Ele é Deus que chega no momento em que ninguém dá mais. Porque no momento que ninguém mais, não mais dá esperança, o Senhor, Ele chega e diz: eu posso todas as coisas. E nenhum dos meus pensamentos são impedidos. Quando eu quero agir, nada pode impedir.